Apesar de evitarem ao máximo trabalhar temas religiosos, algumas temporadas de Power Rangers raramente trazem consigo aspectos de diferentes religiões. Devido à maioria religiosa cristã em nosso país e no mundo, estamos acostumados com aquela ideia de um inferno como um lugar de trevas, cheio de demônios malignos e um fogo incessante. A temporada que mais se aproxima desse conceito é Power Rangers O Resgate, onde eles nos apresentam os demônios seguidores da poderosa Rainha Banshira. No entanto, por mais que eles realmente sejam demônios, o inferno como um local metafísico é algo extremamente mal trabalhado nessa franquia. Há 5.000 anos atrás, antes de serem selados, é dito que os demônios habitavam o local que hoje conhecemos como Mariner Bay, a cidade natal dos Rangers Lightspeed. Ou seja, aqui já podemos deduzir que esses demônios naquela época não habitavam um inferno. Mas isso significa que eles não são originários do inferno? Teoricamente não. Apesar de ser dito pelo Loki no primeiro episódio que os humanos construíram a cidade em cima do palácio, nós sabemos que o palácio da Rainha Banshira não se localizava no mundo humano, e sim em um mundo próprio. E isso é quase confirmado pela Dana no episódio 37, quando ela diz o seguinte: Caramba, isso aqui é uma loucura! Que mundo estranho! Se é que é um mundo. Mas o personagem que reforça essa tese é provavelmente um dos demônios mais esquecidos de Resgate, que é o Arachnor. Pra quem não sabe, os monstros do dia em Resgate são invocados através de um ritual, utilizando cartas mágicas. A princípio você pode pensar que os demônios são criados a partir das cartas, mas na verdade não. A grande maioria dos demônios invocados já existiam, possuindo consciência e até mesmo uma vida própria. Eu posso utilizar como exemplo o monstro invocado no episódio 27, o Bird Bane. Quando o Jinxer o invoca, o vilão fica assustado e diz que acabou chamando um cuco. Ao ouvir isso, o Bird Bane se ofende e responde que ele é na verdade o rei de todas as criaturas demoníacas aladas. Logo, é evidente que ele possuía uma vida fora dali, e provavelmente até tinha o seu próprio reino. Mas onde eu quero chegar com isso? Durante a série inteira, o único monstro que não foi invocado ou criado a partir de uma carta foi o Arachnor, já que ele simplesmente apareceu no Palácio da Caveira. Além disso, ele não parecia obedecer ou ser devoto ao diabólico. Para enfrentar os Rangers, ele até fez uma exigência ao vilão, o que pode indicar duas coisas. A primeira é que existem monstros que não servem à Rainha Banshira, e a segunda é que, se fora do palácio existem mais demônios, aquele lugar teoricamente é o inferno, ou pelo menos uma parte dele. Se nos basearmos no livro A Divina Comédia, escrito pelo poeta Dante Alighieri, podemos partir do princípio de que o inferno é dividido em várias partes, onde os pecados mais graves se localizam nos níveis mais inferiores. No episódio 32 de Resgate, nos é revelado que no subsolo do palácio existe uma porta para um local denominado como o Mundo das Sombras, descrito por Jinxer como um lugar terrível onde vão os espíritos dos monstros derrotados. Como Power Rangers tenta ser o mais infantil possível, é claro que eles não utilizariam o termo inferno, e por isso, optaram pelo nome de Mundo das Sombras. Mas se nós formos no episódio 42 da versão japonesa de Power Rangers O Resgate, os personagens se referem àquele lugar como o Inferno Fantasma, que é exatamente a mesma premissa de Resgate, o que muda aqui é apenas o nome. Ao olhar para sua aparência, é possível descrever o Mundo das Sombras como um local de clima desértico, com pouca vegetação e alguns esqueletos daqueles que já se foram. Se você assistiu outras temporadas além de Resgate, você provavelmente irá se lembrar que na temporada de Power Rangers Força Mística, os vilões também podem ser considerados como um tipo de demônio. Embora o nome de sua raça seja Morlocks, na versão japonesa eles são conhecidos como as Bestas de Hades, além de habitarem um espaço conhecido como Submundo.
Pra quem não sabe, na mitologia grega o submundo, também chamado de Hades, é a terra dos mortos, o local para onde a alma das pessoas se dirigia após a morte. É claro, o submundo da mitologia grega não tem nenhuma relação com o inferno cristão, mas em Power Rangers isso é um pouco diferente. No episódio 22 de Força Mística, o Imperioso desafia o Degron para uma batalha em uma dimensão conhecida como a Dimensão das Almas Perdidas. E você pode se questionar o que isso tem a ver com o inferno. A questão é que a Dimensão das Almas Perdidas tem um ambiente extremamente similar ao mundo das sombras em Resgate. O clima desértico, os restos de ossos e a forma com que o Imperioso invoca os espíritos caídos é tudo idêntico. A partir disso, é possível teorizar que o inferno do Palácio da Caveira e o submundo em Força Mística habitam zonas diferentes, mas ambos compartilham um mesmo pós-vida, que seria o mundo das sombras. Neste ponto, nós já podemos considerar 3 zonas do inferno diferentes: o Palácio da Caveira, o submundo e o mundo das sombras. Contudo, dentro de Resgate existem 2 zonas que nunca foram apresentadas. A primeira delas é o lugar de onde os demônios de Resgate são invocados, que é provavelmente a sua moradia e onde o Bird Bane estabeleceu o seu reino. Como o Arachnor simplesmente apareceu no Palácio da Caveira, pode ser que essa divisão do inferno seja o mesmo local onde os monstros moram. Mas uma zona que com toda certeza é diferente é o local onde foi aprisionado o espírito da Rainha Banshira. Até o episódio 19, a Rainha Banshira não tinha um corpo, mas a gente não sabe se a sua consciência estava espalhada pelo espaço ou se o seu espírito estava preso em uma zona diferente do inferno. Como a Rainha Banshira é sem dúvidas o demônio mais maligno de todos, eu acredito que ela se encontre nos níveis mais baixos, já que esses são os níveis daqueles que cometeram pecados maiores. No episódio 9 até é mostrado o espírito da rainha se reunindo em um lugar que parece o espaço, mas eu acho muito estranho todos os demônios de alto nível terem sido selados, mas só a rainha ter tido seu espírito separado. Na minha concepção, o que aconteceu naquele episódio foi uma projeção astral, assim como o Diabólico também podia fazer. Mas é claro, isso é apenas uma teoria minha e você pode acreditar que não existe essa quarta zona infernal. Muitos de vocês podem se lembrar que o Mestre Xandred e seus Nilocks também habitavam uma zona do inferno, mas na verdade não. O mundo inferior nunca foi uma representação do inferno. Os Nilocks são seres que vivem no rio Sanzu, que segundo a tradição budista e as crenças religiosas japonesas, é um rio envolto por névoa que separa o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Tanto que em Power Rangers, para se adentrar no mundo inferior, você precisa literalmente abandonar a sua humanidade, ou seja, morrer. Mas ser um pós-vida como o céu ou o inferno, o mundo inferior não é. No entanto, no episódio 21 de Samurai intitulado como Monstros Festeiros, os Nilocks que foram mortos se reúnem em uma casa em cima de uma nuvem, como se depois de morrerem, eles estivessem no céu. Só que nesse mesmo episódio o Mestre Xandred fica irritado porque eles terminaram a festa antes que ele chegasse, e o Okitoru até diz que ele não iria gostar da festa já que ela era composta por Nilocks mortos. Mas em nenhum momento eles afirmam que ele não conseguiria chegar naquele céu. Então provavelmente o céu dos Nilocks é um pós-vida que se encontra dentro do mundo inferior, e por isso o Mestre Xandred poderia ir. Concluímos que o mundo inferior é provavelmente uma dimensão localizada entre o mundo dos Rangers e o mundo dos demônios, sejam eles de resgate ou de força mística. No episódio 36 de Power Rangers Força Animal, o Oni Cage leva os Rangers para o mundo dos espíritos, onde eles encontram alguns ogros que já tinham sido derrotados. Os Rangers são arremessados em um tipo de lago ou riacho próximo a uma margem com uma vegetação bem rasteira e uma névoa abundante. O que até se assemelha um pouco ao mundo inferior e ao mundo das sombras,
mas é muito difícil afirmar se são os mesmos lugares. Na versão japonesa de Força Animal, o Dorodoro, que é a contraparte do Oni-Cage, afirma que eles estão no reino espiritual ogro, o que nos faz acreditar que é um pós-vida destinado apenas para os ogros derrotados, assim como o céu dos Nihilocks. Pode-se teorizar que em Power Rangers essa seja a mesma situação, mas também é outra coisa que não dá para afirmar. Um ambiente muito similar ao inferno com que estamos acostumados é o Abismo do Mal em Power Rangers Tempestade Ninja, onde vão as almas dos alienígenas derrotados pelos Rangers. Eu acredito que o Abismo do Mal não seja um lugar infernal ou sequer uma das partes do inferno, e sim que ele é um local que absorve a alma dos seres malignos derrotados naquela cidade. Isso porque o exército do Lotor é composto por alienígenas que não têm relação nenhuma com demônios ou com o mundo humano. Por qual motivo eles iriam especificamente para o Abismo do Mal e não para outro pós-vida? Ah, mas não faz sentido nenhum você acreditar que o Abismo do Mal só absorve as almas e não é uma parte do inferno. Primeiro que o Abismo do Mal era um local que possuía um limite. Quando ele chegou ao seu limite ao final da temporada, ele literalmente rachou e começou a se abrir, liberando diversas almas contidas naquele local. Como que o inferno, que é uma concepção metafísica, irá possuir um limite de almas? Isso não tem lógica. Segundo, que a própria temporada demonstra que existem sim lugares que podem abrigar almas, como no episódio 7, onde eles vão para a Montanha dos Ninjas Perdidos, um local onde se encontram almas penadas de antigos ninjas. E por isso, eu acredito que o Abismo do Mal não tenha relação nenhuma com o inferno ou com o submundo. Mas se existe um inferno, também existe um céu em Power Rangers? Bom, os únicos humanos que nós presenciamos o pós-vida aparecem no episódio 13 de Fúria da Selva, que são os antigos Mestres Paizuki. O Mestre Mal não utiliza o termo céu, mas se refere a esse lugar como o mundo dos espíritos. Já a Lily não utiliza o nome mundo dos espíritos, e sim submundo dos espíritos fantasmagóricos. Eu acredito que aquele local não tenha nenhuma relação com o submundo de Força Mística. Até porque no episódio 32 de Fúria da Selva, quando Daishi revive seus antigos lacaios, ele também utiliza o nome Mundo dos Espíritos. Só que aí é que tá o problema. Um pouco depois dessa cena, os antigos Mestres Paizuki que já tinham morrido afirmam que eles utilizaram o mesmo portal que o Daishi utilizou para trazer os monstros. Ou seja, é possível presumir que eles estavam no mesmo pós-vida que os monstros. Resumindo, não dá pra afirmar se existe um céu como aquela ideia de um paraíso perfeito dentro de Power Rangers. Mas já comenta aí embaixo o que você pensa sobre isso. Bom galera, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa o seu like aí embaixo, se inscreve se você não é inscrito e até uma próxima. Tchau!